Boa noite, amigos. Eu gostaria de lhes passar uma mensagem e ela está sendo feita de forma bem artesanal. Estou no quarto do meu irmão, na casa dos meus octogenários pais, em Juscelino Kubitschek, que é um bairro de Mesquita, no Rio de Janeiro. Eventualmente, até todos ouvirão aí alguns altruístas que colocam um som de pagode muito alto, que podem também, eventualmente, atrapalhar essa gravação, mas enfim, a ideia é lhes passar algumas impressões. Estou aqui desde domingo, onde eu vim dar apoio para os meus pais e tenho acompanhado de perto aqui o dia a dia da vizinhança. Então, algumas coisas me chamaram a atenção, sobretudo nesses períodos, nesses dias que nós estamos passando, de forma que nós vamos tentar falar a impressão que eu tenho e o que me preocupa. Bom, em primeiro lugar, vamos falar da questão da educação continuada que se dá por intermédio da televisão. Eu, desde a minha juventude, eu assistia junto aos meus pais o programa Sem Censura, que era um programa que a cada dia tinha um especialista numa área, sobretudo a área de saúde, em que procurava se esclarecer ao telespectador uma série de detalhes que ele não tinha acesso nem por escola, nem por noticiário, muito pouco pelo acesso caro a um jornal. E as perguntas eram muito bem conduzidas, sobretudo acerca da capacidade que o cidadão comum tinha de se deparar com algum tipo de problema, entender o problema e buscar solução para o problema. Pois bem, ao longo dessa semana inteira, esse programa ele foi recheado de artistas, de sambistas, de atores mostrando peça. 2 dias eu vi médicos falando, mas falando de algum tipo de doença, algum tipo de comportamento alimentar ou algum tipo de comportamento ergonômico inadequado. E o programa, com mais de 1 hora, ele era coberto de propagandas que os atores, as pessoas que faziam comida em casa ou experimentavam algum tipo de tecnologia alimentar, eles acabavam por fazer sua propaganda. Em nenhum momento, desde a segunda-feira, eu vi aqueles quadros, sobretudo agora que nós estamos atravessando problemas de infraestrutura social muito sérios, falta de alimentos nos postos de saúde, o nosso saneamento básico ainda pelos últimos 20 anos não conseguimos contemplar mais do que 51% das unidades residenciais com algum tipo de saneamento, ao mesmo tempo que nós não temos todo o elenco de vacinas para poder se contrapor às várias doenças que advêm desse problema de insuficiência sanitária e de saneamento. Também nada foi contemplado acerca de mobilidade urbana, transporte, esse problema nosso que teremos colapso de energia, enfim. O que eu percebi foi um programa que ele procura colocar algumas informações que, para começar, eles não atingem os 5.565 municípios, mesmo porque a TV Cultura ela recebe subsídios do governo, de sorte que deveria tratar assuntos que fossem comum também e de alcance da maioria da população que eventualmente assiste esse programa. Os problemas, os atores, as tecnologias são sempre adstritos ao Rio de Janeiro e, de alguma forma, ou eventualmente São Paulo e Minas, de sorte que o resto do Brasil, os demais municípios e cidadãos habitantes, eles permanecem segregados por essa educação complementar que se dá por intermédio da televisão. Outra coisa também que meu pai tem um hábito de acordar muito cedo e já liga o rádio e nós passamos a manhã até 8 horas ouvindo os repórteres de jornais de rádio e eles sobrecarregam a questão da violência. Também dão informações sobre mobilidade urbana
e alguma ou outra informação que venha ajudar o cidadão, por exemplo, em termos de algum engarrafamento ou algum tipo de problema de atraso em alguma linha de transporte. Enfim, eu também não vi ao longo dessa semana útil, de segunda a sexta-feira, qualquer alusão a alguma orientação para o cidadão que chega a um posto de saúde e já não encontra o elenco de medicamentos e, sobretudo, de vacinas que a lei lhes faculta e lhes garante. Ou seja, o viés da informação e da orientação das mídias, que por sua vez também complementam a educação que se dá em escola, ele vem falhando. Quando não, ele tem um viés de indução ideológica. E para finalizar, minha revolta, meus amigos, é sobre novelas, porque aqui na Baixada Fluminense, pelo menos pelo que eu vejo, e acredito que em expressiva quantidade de cidades, dentre esses 5.565 municípios, eles têm acesso à televisão, e quem tem o melhor sinal de transmissão é a Rede Globo, que às 6 horas da tarde colocam a novela Eta Mundo Bom, que parece ser uma novela de época, uma novela inocente. Todavia eu fiquei escandalizado com o nível de calhordice, de falta de decência e de ética que é passado para a população 6 horas da tarde e muito provavelmente também assistidos por pré-adolescentes e adolescentes. Eu fiquei escandalizado. É muito golpe familiar, muito engodo, muita enrolação, muita traição e muita mentira, muita desfaçatez. Se nós estamos nessa ânsia de querer construir uma sociedade melhor, de combate à corrupção, nós temos que ficar atentos àquilo que nós assistimos, àquilo que os nossos filhos assistem e, sobretudo, a forma com a qual nós encaramos e entendemos a realidade e repassamos em nossas conversas. Para fazer um pequeno parênteses, eu estive em feiras de rua, estive no centro de Nova Iguaçu, em Mesquita, e tive a oportunidade de ouvir a conversa de pessoas normais e transeuntes, e eles estão preocupados para falar ou demonstrar algum conhecimento sobre tema que eles não dominam, sobretudo a questão da cassação de Cunha, de Lava Jato, e todo esse elenco de platitudes que a mídia está empurrando goela abaixo da sociedade. Eu insisto que isso é uma ação diversionária porque nós estamos com sérios problemas de infraestrutura. Em minha incipiente análise, eu vejo que a China vem avançando em nossa infraestrutura básica, que é a energia, seja ela energia elétrica e, mais adiante, energia oriunda do petróleo, sobretudo pelo altíssimo nível de endividamento da Petrobras e também pelo fato da China ter sido o único candidato e, portanto, o único ganhador do leilão do Campo de Libra no pré-sal. Então são detalhes que nós precisamos ficar atentos, que a sociedade precisa saber que existe, que vai nos doer no bolso daqui a 1 ou 2 anos e que isso não é comentado. Os meios de comunicação eles recebem subsídios, isenções e renúncias fiscais de sorte variada para poder complementar, além da informação, a educação de uma sociedade. O que eu tenho visto é manipulação pura. Desculpe-me aqueles que não gostam, todavia eu acredito que o tempo de cada um de vocês é precioso. Eu procuro honrar esse tempo precioso de cada um, lhe repassando conteúdo